Essa questão aqui do ano passado foi um caso clássico de questão que estava errada e não foi anulada. Com certeza você já viu essa questão por aí. É porque tem resoluções dessa questão que dão como resposta 13,50 e tem resoluções que dão como resposta 10,38. Essa resposta aqui é a resposta certa. Aí ele pergunta aqui se esse número está entre que faixas de valores. Então, 13,50 seria essa faixa, mas o 10,38 é essa faixa aqui. E foi publicado o gabarito oficial da EPICAR, letra C. Mas isso está errado. E quem resolveu essa prova e publicou o gabarito, os cursinhos, né? Eles mantiveram a mesma resolução da EPICAR errada. Eu vou mostrar como é que isso aqui está errado e por que essa aqui é certa. Com que objetivo? É porque você não pode ficar confiando 100% numa resolução que você vê que diz que o gabarito está certo, tá? Pode ser que tenha um erro e você não seja beneficiado por uma justa anulação. Ó, ele fala o seguinte, eu não vou resolver a questão detalhadamente não, mas a ideia é a seguinte, o vendedor pegou lá um material para vender e ele vendeu na primeira semana 3/4 do estoque. Na segunda semana, ele vendeu 1/4 restante desse estoque. Ele disse que nessa primeira semana, ele arrecadou o suficiente para pagar 39,40 avos do custo de produção. É óbvio que na segunda semana, ele vendeu a terça parte do que vendeu na primeira, então ele vai arrecadar um valor suficiente para pagar 1/3 disso aqui, que é 13/40 da produção. Então, nas vendas totais, ele vendeu o suficiente para pagar isso mais isso, quer dizer, 52/40 da produção. Então, o valor que ele arrecadou foi suficiente para pagar vamos desmembrar essa fração, 1 mais 12/40. Que eu vou escrever de outra forma, eu vou escrever assim, 1 mais 0,3. Então eu falo o seguinte, o valor arrecadado, claro que isso aqui vai ter que pagar a produção e daqui vai sair o lucro, sendo que esse lucro é dividido assim. Esse lucro, 45% vai para o vendedor, o restante, que são 55%, fica com a fábrica. Então, 45% disso é o lucro do vendedor, a comissão do vendedor, certo? Aí ele pergunta o seguinte, nesse caso, a cada R$100 que esse vendedor receber com suas vendas, lhe dará direito a uma comissão em reais que está entre, olha só, os cálculos com frações nos permitem verificar que o valor vendido é igual a 1 mais 0,3, que é a mesma coisa que 52/40 avos do valor de produção, o custo de produção. Qual é a solução errada que foi feita? Pegar esse lucro aqui, 0,3, multiplicou por 100, porque é a cada R$100, e multiplicou por 45%. Com isso aqui, achou-se o resultado R$13,50, que é a letra C, que está errado. Porque não era para fazer desse jeito, não é para pegar isso aqui e multiplicar por 100. Essa passagem aqui é que está errada. O que tem que ser feito é o seguinte, a cada R$100 de vendas. Então é como se isso aqui, as vendas, correspondesse a R$100. E isso aqui é o lucro. Então o certo não seria multiplicar por 100 aqui simplesmente. O certo é chegar aqui e fazer uma regra de 3. Seria o seguinte, a cada 1,3 teve 0,3 de lucro. Quer dizer, 1,3, isso aqui é 1,3 de vendas. Sendo assim, a cada R$100 de venda, quando é que seria isso aqui em dinheiro? X. Então, o certo é não multiplicar por 100 como foi feito aqui, mas fazer uma regra de 3 como essa. Então, o X vai ser 100 vezes 0,3 dividido por 1,3. Esse dividido por 1,3 é que não está feito aqui.
E aí você multiplica normalmente por 45%. Com isso você vai encontrar a resposta 10,38, que é a letra B. Então, moral da história, você pode ter uma anulação que não seja anulação e você resolveu certo e foi prejudicado. Como é que eu vou ensinar vocês para fazer uma questão assim? Quando tiver um negócio que para fazer uma regra de 3, não faça, multiplica por 100, que aí você vai ganhar um ponto, porque a banca vai errar também. Isso não existe. É porque a anulação, quando acontece, ela pode não ser anulação, pode ser um erro e você seja penalizado por ter resolvido corretamente e quem errou e fez desse jeito ganhou o ponto. Isso prejudicou algumas pessoas? Sim. Isso beneficiou algumas pessoas e prejudicou outras, mas não tem jeito. Eu, quando peguei essa prova para resolver, eu vi que não tinha a anulação pendente, só aquela do triângulo. E além do mais, isso aqui foi resolvido por equipes de professores, equipes de 10 professores de um curso, e não acharam nada de errado nessa questão. Tudo bem, eles fizeram assim, mas está errado. Não sei por que todos erraram a mesma questão. Vai ver, eles não conferem direito à questão. Vai ver, cada um faz uma questão, aí o cara que errou ficou com erro mesmo. Então eu vi 3 cursos fazerem desse jeito errado. Mas hoje, quem publica gabarito dessa questão no YouTube e também em PDF, tá fazendo corretamente desse jeito aqui, tá? Então, quando você tem alguma coisa estranha, não está batendo o resultado, você não tem que fazer, deixa a questão para o final, tenta raciocinar se você consegue ajustar alguma coisa, mas se for para acontecer uma questão dessa, a aeronáutica dá 24 horas para você recorrer a uma questão, né? E lá alguns alunos recorreram pedindo isso aqui, mas a banca não deu, a banca considerou isso aqui, infelizmente. Agora o nosso vídeo está quase acabando, eu só quero colocar mais 2 itens e são itens rápidos. Primeiro, gerenciamento do tempo. Olha, você tem um determinado tempo para fazer essa prova de matemática, português, inglês e redação, né? Então você tem que tomar cuidado para você não se perder, em vez de você ficar... Por exemplo, se você encontrar uma questão de matemática que esteja muito complicada, em vez de você ficar perdendo tempo, quebrando a cabeça ali, parte para outras. Então, olha só, deixa eu dar uma orientação aqui, é apenas uma sugestão, tá? Você pode seguir essa sugestão ou então fazer modificações em cima disso. Olha só, divida o tempo da prova em 4 etapas. Reserva um tempinho no final, tempo para você marcar o cartão. E o restante, a maior parte, você divida em 4 etapas. Eu vou chamar aqui de etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Esse tempo aqui você reserva para marcar o cartão. 10 minutos é suficiente para você marcar com calma. Tá, então se você fizer isso, vai dar mais ou menos 1h15, 1h20 para cada etapa aqui. Bom, e aqui você tem as matérias, vamos colocar aqui matemática, português, inglês e tem a redação ainda que você vai fazer aqui adiante, tá? Você faz o seguinte, cada prova tem 16 questões, não é isso? 16 questões. Então a minha sugestão é a seguinte, você vai cumprir aqui uma primeira etapa fazendo 5 questões de matemática, 5 questões de português e 5 questões de inglês. Ou, se você preferir, você pode fazer 8 aqui de português e 8 de inglês, tá? Para liquidar mais cedo. Pega as 5 questões de matemática mais fáceis, dá uma folheada rápida na prova e sai resolvendo. Faz aquelas que você acha que domina mais a matéria, que você acha que são mais simples, aquelas questões que parecem que tem um enunciado mais longo, você deixa para frente. Faz as que forem mais simples. E aí você vai descansar a sua cabeça da matemática, vai fazer um pouco de questão de português e questão de inglês. Então, você vai levar o tempo da primeira etapa aqui, 1 hora e pouco, né? 1h20, mais ou menos. Ou um pouco menos, 1h15, 1h10. É difícil seguir esse tempo à risca. Bom,
Já que você passou um tempo aqui resolvendo questões de português, inglês, você descansou a sua cabeça para matemática. É porque tem uma história aí do lado esquerdo e lado direito do cérebro, dependendo do assunto que você está trabalhando. Então você vai chegar agora na segunda etapa, vai fazer mais 5 questões de matemática, mais 5 de português e 5 de inglês. Ou se você tivesse preferido aqui fazer logo de 8 em 8, você aqui já vai liquidar português e já vai liquidar inglês. 8 aqui e 8 aqui. Na terceira etapa, você vai fazer a redação. Tem tempo suficiente aqui para fazer a redação com calma. Faz ela caprichada, porque tem gente que fica eliminada em redação, tá? Escreve com calma, olha lá os seus aprendizados sobre redação, como é que você tem que organizar suas ideias, aquela história de introdução, desenvolvimento, conclusão. Você sabe que se você não colocar a conclusão, leva um 0, né? A redação tem que ter uma estrutura. Bom, vocês sabem melhor do que eu. Depois que você já tá, veja bem, se você acertou essas questões, você já tem nota para aprovação, né? Porque você tem que acertar 8, tem que acertar 50% de cada prova para ficar com nota de aprovação. Não quer dizer que você está classificado dentro das vagas. Nessa quarta etapa aqui, você vai brigar pelo restante da prova. Eu recomendo que, caso você tenha feito 5 e 5, ao invés de 8 e 8, começa aqui pelo restante da prova de português e inglês. Então, faz lá as 5 de português, 5 não, são 6, né? Aqui são 6. As 6 de português e as 6 de inglês que estão faltando, ou se você liquidou tudo e não tem essa parte. E aí você vai usar esse tempo para fazer o restante da prova de matemática. Aquelas questões mais difíceis, mais complicadas, que te fizeram esquentar mais a cabeça, né? Então tenta ganhar mais um pontinho ou outro aqui. Mas não esqueça que um pontinho ou outro que você ganha aqui tem o mesmo valor que aqui, né? Claro que o importante aqui é você conseguir a nota mínima na prova, mas além disso, em segundo lugar, conseguir pontos para classificação. Então isso aqui é apenas uma maneira de garantir que você não vai gastar o tempo todo numa única prova e deixar outras provas paradas. E também aqui você fazendo as mais fáceis, as, digamos, médias e aqui as mais difíceis, você está equilibrando a prova. É melhor você ganhar um ponto numa questão fácil de português do que numa difícil de matemática. Em vez de perder aquele tempo, faz uma fácil daqui, uma fácil daqui, né? Vai valer mais para você numa classificação do que aquele pontinho na questão difícil. E não esqueça que você tem que ter um tempinho para marcar o cartão, né? Então, um tempo lá no fim para você marcar as respostas, tá? Então, boa sorte aqui na prova. É isso que eu tinha que falar sobre gerenciamento do tempo. E é claro, chegue cedo para fazer a prova. Saiba que todo ano, em todas as provas, não é só na Epicar não, em tudo quanto é concurso, tem gente que chega atrasada e perde a prova, porque não chega cedo. Chega lá bastante cedo para você ir se acalmando, ir caindo a respiração, o coração ir batendo mais devagar, de maneira mais pausada. Você vai entrar lá mais zen, né? Em vez de você entrar lá todo estressado, todo preocupado, suando. Caramba, eu cheguei em cima da hora, quase que eu perdi a prova. Não faz isso não. Então, chegar cedo. E agora, pessoal, o nosso último item, que é um item rápido também, apesar de ter uma questão aqui, eu não vou resolver essa questão, ela é muito simples. Tem aí nas nossas provas resolvidas, tá? É o seguinte, isso aqui é uma questão que caiu na Epicar. Vou ler só o início do enunciado. Um reservatório de água na forma de um paralelepípedo reto de base quadrada e cuja altura é a metade do lado da base está com 80% da sua capacidade máxima ocupada, certo? Prova da Epicar 2011 para 2012. Agora, olha essa outra prova aqui.
Prova da ESA do ano passado. Uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo de base quadrada, cuja altura é a metade do lado da base e tem medida K e está com 80% da sua capacidade máxima ocupada. Muita coincidência, né? O formato da caixa d'água é o mesmo e ela também está com 80% da capacidade ocupada. Será que isso foi uma incrível coincidência? Pode ser, né? Pode ser que tenha sido coincidência, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esses caras, quando bolam questão pra prova, você pensa que eles se trancam lá numa sala, fica olhando pra frente, olhando pras paredes, tentando dar uma inspiração pra inventar uma questão? Pode ser que eventualmente façam isso, mas também eles costumam dar uma olhadinha nas questões de outras provas de anos anteriores, né? Ou então eles estão com isso lá dentro da cachola deles porque eles já viram essa questão, já fizeram essa questão, já resolveram isso em outros anos. Eles têm essa bagagem cultural, né? Fica gravado lá na cabeça. Então, você não deve desprezar questões só porque elas não caíram na EPICAR. Se foi uma questão do Colégio Naval, por exemplo, se foi até uma questão da AFA que já caiu, não esqueça que a prova da AFA é feita lá dentro da EPICAR, tá? É o mesmo pessoal, mesma banca. Tanto é que a gente vê questões parecidas nos dois concursos. Então você deve fazer isso. Você não deve ficar só olhando para a prova da EPICAR, não. Olhe outras provas. Essa aqui é muito simples. Eu já resolvi essas duas questões, não vou resolver de novo agora não, tá? Mas a ideia que eu queria colocar é essa. Não fique bitolado assim, eu vou focar na AFA. Essa palavra focar é muitas vezes usada como preguiça, tá? Justificativa para a preguiça de ficar olhando outras provas. Ele olha só da EPICAR. Você não deve fazer isso, tá? O pessoal que passa com mais facilidade é o pessoal que olha várias provas e não apenas as provas da EPICAR, as provas do concurso que você está fazendo. Então é isso, olhe as outras provas também, não vá desprezar as outras provas. Pessoal, é isso que eu tinha que falar na nossa aula de bizus, que eu podia ter chamado de aulão, mas é a mesma ideia, né? É tipo uma revisãozinha, alguns bizus. Claro que a gente não pode revisar tudo, porque é muita coisa. O certo é você ter estudado mesmo ao longo do seu ano de preparação e ter aprendido e exercitado essas matérias. Eu só fiz aqui uma revisão de alguns tópicos que eu acho interessante relembrar, porque são comuns nas provas. Tá bom? Então, olha, boa sorte para todo mundo. E se vocês puderem, olha aqui no nosso link contato e manda essa prova para mim por e-mail, fotografa e manda por e-mail, que eu vou dar uma olhadinha no próprio domingo e de repente eu vejo já se tem alguma coisa para fazer anulação, tá? Tá, boa sorte para todos então e muito obrigado pela atenção.